Nesse final de semana, a Fórmula 1 estava numa vibe de volta para o futuro. Depois de 3 semanas de praticamente uma mini férias, a categoria finalmente voltou para a corrida em Spa, lá na Bélgica, que não só voltou também com o final de semana sprint, como voltou também com a chuva, que adiou o início da corrida e começou a também trazer de volta os traumas de 2021, enquanto a gente esperava o início da corrida. E você não precisa ser um viajante no tempo para já saber com antecedência que eu também vou estar aqui para trazer de volta a salvação da sua segunda-feira com o nosso resumo ludibriado. Na sexta a gente teve o quali para a corrida sprint e logo no começo da sessão, Antonelli já acabou indo de Ivete Sangalo, levantando poeira e rodando na brita, o que ainda atrapalhou a volta de Jorge Russo. E o italiano não conseguiu passar da primeira parte, assim como Lewis Hamilton, que também não tinha uma volta boa e na segunda tentativa acabou rodando na freada para buzz stop. Além deles, também foram eliminados Albon, Hulk e Cola Pinto, lembrando que esse é o nome dele. No SQ2, Borboleto fez uma baita volta e ficou em quinto, com Lando Popcorns pulando para primeiro com o relógio já zerado enquanto ele estava sendo eliminado. Oscar Piastri ficou no detalhe, mas passou em décimo. Dessa vez, os eliminados foram Lawson, o filho da lei, Tsunoda, Jorge Russo e a dobradinha da Aston Martin. Já no SQ3, com a pista longa e pouco tempo, todo mundo foi para apenas uma tentativa. Lando fez a sua volta, mas logo na sequência, Verstappen, o Peixoto da galera, já superou e fez o tempo mais rápido. Só que aí Oscar Piastri, que quase foi eliminado antes, já colocou quase meio segundo para o holandês e fez a pole para a mini corrida do dia seguinte. Aí chegamos no sábado com a gente aqui do Brasil tendo que acordar às 7 da manhã para ver corrida sprint, né? E talvez fosse melhor ter ficado no grupo de que esticou a soneca até a hora do quali, viu? Mas no início parecia que a coisa ia ser diferente, porque as luzes vermelhas se apagaram e o Oscar Piastri até segurou a liderança ali na primeira curva, mas o Peixoto, que estava com um acerto com mais velocidade na reta do que o piloto da McLaren, veio embalado e fez a ultrapassagem por fora na freada. Leclerc também veio nessa mesma pegada e passou Lando logo atrás para assumir o terceiro lugar. Só que logo depois disso daí, a gente teve Lando Popcorns recuperando o terceiro lugar, após vir de asa aberta e passar Leclerc novamente no final da reta, e Oscar Piastri ali ameaçando o Peixoto, mas sem conseguir fazer uma tentativa para valer, já que o acerto da Red Bull era bem mais rápido na reta. Então, mesmo usando o DRS, o australiano não conseguia passar. O Lando até chegou depois no companheiro e os três ficaram ali comboiando, mas ninguém errou, mas nada aconteceu e a corrida foi isso aí. Vitória de Peixoto com as duas McLaren fechando o pódio. Borboleto até terminou em nono, mas não marcou pontos porque na sprint eles vão só até o 8º lugar. Com isso, nós fomos para a classificação normal para a corrida do domingo e logo no Q1 já deu chablau, porque Lewis Hamilton estava sendo eliminado quando completou a sua volta com o relógio já zerado e pulou para sétimo. Só que essa volta foi deletada por limites de pista bem lá no final da subida. Quem se deu bem foi o nosso brasileirinho Borboleto, que havia caído para a zona de eliminação com a volta do inglês e agora ganhava uma nova chance indo para o Q2. Também foram eliminados Cola Pinto, Antonelli novamente ficou pelo caminho logo cedo, seguido mais uma vez da dobradinha da depressão da Aston Martin nas últimas posições. Agora, se foi no aperto para o Borboleto passar para o Q2, na disputa para o Q3 o brasileiro conseguiu novamente fazer uma excelente volta e passou em nono, enquanto o Hulk acabou ficando pelo caminho, o que não significa muita coisa também, porque o alemão é viciado numa corrida de recuperação, né? Também foram eliminados Ocon, Pierre Gasly, Comic Sainz e Berman, o Homem-Urso. Chegando agora no Q3, a dúvida é se teríamos repeteco do dia anterior. Só que com os carros agora tendo um acerto com mais downforce, já que a previsão era de chuva para a corrida, as coisas ficaram diferentes. O Peixoto acabou sendo apenas o quarto, com o Leclerc ficando em terceiro, e na briga pela pole entre as duas McLaren, Lando Popcorns, dessa vez sem Popcorns, foi o mais rápido, mesmo com o inglês não melhorando sua volta na segunda tentativa. Aí fomos para o dia seguinte, no domingo, e bom, se a chuva não tinha dado as caras ainda, era óbvio
que ela ia aparecer justo na hora da corrida, né? Os carros até foram para uma volta de formação, mas com a maioria reclamando muito da visibilidade, eles já voltaram direto para os boxes, a direção mandou aquela bandeira vermelha, com a largada sendo atrasada. Aí você pensa, Spa, chuva, volta atrás do safety car, bandeira vermelha, corrida atrasada. Aí já começam a vir os flashbacks, os traumas. Será que vai acontecer de novo, meu Deus? Bom, eis que depois de 1h30 esperando, e nesse tempo a chuva parou, voltou, parou de novo e tudo mais, finalmente parecia que teríamos uma corrida. Colocaram todo mundo atrás do safety car e vai ter mais uma volta, e mais uma, e mais uma. Eu acho que os caras não estavam muito afim de começar a corrida não, né? Até que depois de 4 voltas de desfile, o safety car finalmente volta para a casinha e a corrida começou. E mesmo com a largada em movimento, tivemos um repeteco do dia anterior agora. Na primeira curva, tudo tranquilo, mas o Oscar Piastri simplesmente meteu o Ctrl+C, Ctrl+V do Peixoto e repetiu a dose, vindo a subida e toda a reta muito mais rápido e passando no final, assumindo a liderança logo na primeira volta. E no início da corrida, foi meio que por isso mesmo. O único salvando o dia para a gente até então estava sendo o Lewis Hamilton, que largou lá do fundão novamente e foi passando uma galera. Até que lá pela volta 12, o inglês foi um dos primeiros a já parar para colocar pneus de pista seca, estratégia que ia dar muito certo, inclusive, para ele, coisa rara, inclusive, né, vindo da equipe do Pocotó. De repente, foi até por isso que tinha chovido tanto antes, né? Aí, obviamente, todo mundo começou a parar também. O Oscar Piastri foi o primeiro mamão papaya nos boxes e trocou para os pneus médios, assim como praticamente todo mundo. Só que logo na sequência, Lando Popcorns foi aos boxes e aceitou a sugestão do seu engenheiro de colocar pneus duros e não parar mais, já que os médios, teoricamente, iam ter que ser trocados em algum momento. Só que um dos mecânicos, na hora da troca, errou o buraco 2 vezes na hora de colocar o pneu e Lando acabou perdendo muito tempo, voltando praticamente 9 segundos atrás. E daqui para o final, a corrida foi basicamente isso. O Leclerc, que tinha sofrido uma pressão do Peixoto durante a parte da corrida em que a pista ainda estava um pouco molhada, depois que ela começou a secar para valer, ficou mais folgado, já que o carro da Red Bull agora estava com um acerto com mais pressão aerodinâmica, imaginando que teria uma corrida com mais tempo na chuva, né? E o Lando estava tirando bem pouco tempo a cada volta para o Oscar Piastri, com ele e praticamente todos os outros tentando não parar mais, apesar dos médios começarem a ficar ruins da metade para frente, né? O nosso brasileirinho Borboleto, que estava mantendo a 10ª posição no início, até chegou a ser ultrapassado pelo Hulk, quando o alemão mais uma vez deu o pulo do gato lá atrás, parando junto com o Hamilton naquela hora de colocar os pneus de pista seca, né? Só que depois o alemão não conseguiu manter um bom ritmo e o brasileiro ficou preso atrás do companheiro. Depois dele falar no rádio que eles tinham que fazer essa troca, o Hulk cedeu para a ordem da equipe e o Borboleto subiu para 9º, já que o Isaac Rajada também tinha despencado na tabela. E se a gente achava esquisito a equipe estragar sempre a corrida do brasileiro, dessa vez a equipe Chute decidiu doar um pontinho para a coitada da equipe Aline, que está em último no campeonato, né? Porque quando o Hulk estava em 10º, o alemão estava com mais asa e gastando mais pneu, mas se segurando. Até que ele e a equipe decidiram parar de novo e tentar recuperar no final, o que acabou não dando certo, e o Hulk ficou fora dos pontos, com o Pierre Gasly herdando esse pontinho aí que caiu no colo dele. E a corrida foi basicamente isso, com todo mundo no sapatinho, para não ter que parar de novo, e só Lando Popcorns com os pneus duros, tentando tirar a diferença no final, já que ele tinha mais pneu, né? O inglês até cometeu alguns erros ao longo da prova, mas chegou a tirar um bom pedaço da diferença ao longo da corrida, só que não ia ter tempo suficiente, e Oscar Piastri conseguiu mais uma vitória no ano, com Lando Popcorns em segundo e Leclerc conseguindo segurar o pódio em terceiro. Esse daqui foi o top 10 da corrida, com destaque, é claro, para Hamilton, que, como a gente já falou, conseguiu operar o milagre de ter uma estratégia boa com a equipe do Pocotó, mesmo depois de 2 classificações ruins, além também de Albão e o seu busão voltando a marcar bons pontos para a equipe Cometa. E, claro, o nosso brasileirinho Borboleto marcando pontos mais uma vez. E olha só, parece que a posição Yuri Tsunami vai ter que mudar de nome,
Não só porque o Japinha não consegue mais ficar por ali, mas também porque Berman, o Homem-Urso, simplesmente terminou pela quarta vez consecutiva em primeiro da galera que não ganha absolutamente nada, você sabe muito bem, 11º. Essa daqui é a tabela do campeonato de pilotos atualizada, com o Oscar Piastri voltando a criar uma vantagem para Lando em segundo e o Peixoto ali em terceiro, mas ainda mais distante da briga pelo campeonato. E foi isso. A Fórmula 1 volta agora já nesse próximo final de semana para o GP da Hungria, última corrida antes da segunda férias do ano, né? Porque 3 semanas sem corrida é brincadeira. Os caras ficaram fora, vão correr 2 e já vão passear de novo. Que vida boa, hein? Assim como a minha vida fica muito boa também quando você deixa o like e se inscreve aqui no canal. Beleza? Um abração, a gente se vê na próxima. Valeu e fui!